Manas, vamos dar uma luz aqui pra Júlia, que ela não sabe mais o que fazer com o marido dela que não supera, que é inseguro, que não supera o tal do bendito homem. Pois é. Ela escreveu aqui pra gente falando que o marido dela tá acabando com o casamento deles dois. Então, vamos ver como é que a gente pode ajudar essa menina de alguma forma. Joy, quero ouvir a opinião de vocês. Meu esposo está acabando com o nosso casamento. Nós somos casados desde 2022 e temos uma bebê de 11 meses. Eu tenho 22 anos e ele tem 27. Quando nos conhecemos, eu estava no auge da minha beleza. Muitos homens queriam um relacionamento sério comigo. Faziam de tudo para me conquistar, mas eu não queria nada com ninguém. Não da cidade onde eu morava, pois eu conhecia a fama que os homens de lá têm. Pois bem, no começo de 2022, eu conheci um cara. A gente se relacionou mais 3 vezes. Não consegui ter sentimentos amorosos por ele ou sentir alguma atração. Então decidi que eu não queria nada com ele. Mas ele até tentou me procurar, perguntando se eu realmente não queria nada com ele, mas eu só ignorei. E nesse meio tempo eu conheci o meu esposo, que morava em outro estado. Começamos a conversar e namoramos. Só que quando eu comecei a conversar com meu esposo, eu ainda estava com esse outro cara e conversava com ele também. Depois eu parei de conversar com ele e fiquei conversando só com meu esposo. Como eu não sabia se a gente ia ficar juntos ou não, eu ainda curtia fotos desse outro cara que eu ficava e eu comentava também. Porque, Joey, o cara era um gato. Enfim, meu esposo viu essas curtidas e encanou com ele. Estamos juntos desde 2022 e até hoje ele fala sobre ele. Eu não gosto de falar sobre ele, nem sobre ninguém com quem eu já fiquei, mas o meu esposo insiste em querer saber. Eu já inventei até mentiras para ver se ele para de falar dele, mas ele não para. Não é todo dia e nem toda hora, mas vira e mexe ele fala. Sendo que eu perdoei uma traição dele. E eu não fico jogando isso na cara dele. Ainda no final de 2022, eu descobri que ele tinha saído com a mãe da filha dele. Enquanto eu mandava mensagem pra ele, ele não respondia porque ele estava com ela. Até aí eu fiquei com ódio e não perdoei até hoje, mas eu não fico tocando nesse assunto com ele. Mas quando eu lembro, isso me dói muito. Pois bem, quando eu descobri isso, eu fiquei com raiva dele e para completar, eu descobri que aquele cara com quem eu tinha ficado estava namorando e a namorada dele estava grávida. Eu, por curiosidade, para saber quem era, fui pesquisar ele para ver quem era a namorada, só por curiosidade mesmo. E eu não apaguei a pesquisa porque para mim eu não tinha feito nada demais. Meu esposo viu e falou que eu ainda gostava dele. E como eu disse, eu nunca tive sentimentos amorosos por ele. Detalhe, no mesmo dia que meu esposo estava com as dele, esse meu ex-ficante me mandou mensagem querendo me ver e querendo ficar comigo. Já tinham se passado meses, e eu não gosto de falar sobre, porque eu não gosto de lembrar dele. Ele não significou nada pra mim. Ele era legal e ajudou, mas não foi o suficiente pra ser significante pra mim. Meu esposo pergunta por que eu não falo sobre ele, quer saber o que aconteceu entre a gente. Ele fala que eu não gosto de falar sobre ele porque eu queria algo sério com ele e não tive. Fala tanta coisa, ele acha que por esse cara ser bonitão, eu não podia ter conquistado ele. Mas a verdade é que eu só não gosto de tocar no assunto. E de tanto ele falar sobre isso, ele fica fazendo eu lembrar da traição dele. Eu tô perdendo a atração por ele, não consigo sentir vontade de ter relações sexuais com ele. E tudo ainda ajuda na questão que eu tenho uma bebê e me cansa mais ainda. Eu era louca pelo meu esposo. Eu tinha uma atração louca por ele que nem eu entendia. E hoje ele me pergunta por que eu não tenho mais. E é por isso, porque ele fica me lembrando o tempo todo desse cara e também me lembrando da traição que ele fez comigo. E me faz pensar em um cara porque nem atenção e nem sentimentos eu tinha. Acho que de tanto ele falar eu passei a reparar naquele cara, mas continuo sem gostar ou sentir algo por ele. Já falei pro meu esposo procurar ajuda, porque isso não é normal, mas ele não me ouve. O que eu faço? Vou te falar o que tá acontecendo aqui. Como ele te traiu, ele acha que você vai fazer o mesmo. É por isso que ele tá tão inseguro com relação a esse homem. Principalmente depois que ele viu, né, que você foi olhar o perfil dele, aí que bateu mais uma insegurança nele. Só que assim, quando você decide perdoar uma pessoa por traição, como é que é o seu caso, né, que você quis continuar, você realmente tem que esquecer. Pra dar certo, você precisa esquecer que aquela situação aconteceu. Só que de alguma forma ele sempre acaba te lembrando dessa situação, né? Então, assim, é, você precisa ter uma conversa muito sincera com seu marido, do tipo, poxa, se for pra gente fazer dar certo, eu preciso esquecer do que você fez e você precisa esquecer desse cara com quem nem sequer eu namorei. Vocês precisam esquecer, porque senão isso vai acabar com o relacionamento de vocês, como já tá acabando pelo que você falou. Agora, se ele não quiser, infelizmente não tem mais nada que possa fazer. É só esperar o fim desse casamento. Então, tenha uma conversa com ele, né? Senta com ele, tenha uma conversa franca, sincera, exponha tudo. E se mesmo assim ele não quiser esquecer ou não quiser buscar ajuda, infelizmente, só espere esse casamento acabar.